No último vídeo, a gente falou sobre Jesualdo Souza e a crítica à escola artificial, a partir da experiência uruguaia. Mas hoje a pergunta muda de escala, porque se lá em Jesualdo a gente olhava para uma experiência escolar concreta, agora a gente vai olhar para um país inteiro tentando se reconstruir depois de uma revolução. E aí surge uma questão fundamental: como construir um projeto de educação para uma sociedade marcada pela desigualdade, pelo analfabetismo, pelo ruralismo e por disputas políticas profundas? Olá, que tal? Eu sou Ana Clara, professora e pesquisadora, e hoje a gente vai para o México para pensar José Vasconcelos e a criação da Secretaria de Educação Pública, além da tentativa de transformar a educação em um projeto de reconstrução nacional. Ficou interessada ou interessado em ouvir mais? Se sim, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nadinha. Bem, para entender isso, a gente precisa olhar para o contexto. Então, a gente está falando de um México pós-Revolução Mexicana, no início do século XX. Então, um país profundamente desigual, majoritariamente rural, com índices altíssimos de analfabetismo. Então, em alguns momentos, estimava-se que cerca de 80% da população não sabia ler nem escrever. E isso muda completamente o tamanho do problema. Porque aqui a educação não aparece apenas como uma reforma pedagógica. Ela aparece como uma questão de reconstrução nacional. Então, a pergunta que começa a orientar esse momento já não é simplesmente como melhorar a escola, mas sim como integrar populações inteiras que historicamente ficaram fora dela. E é nesse contexto que entra José Vasconcelos, que é mais do que um educador. Ele é uma figura política central nesse processo todo. Então, lá em 1921, ele assume a criação da Secretaria de Educação Pública, a SEP. E isso já diz muita coisa, porque não se trata apenas de organizar escolas. Trata-se de construir uma estrutura estatal capaz de pensar a educação como um projeto de país, nação, nacional. Mas isso também significa que a educação passa a ser um espaço de disputa sobre qual país deve ser construído e sobre quem tem legitimidade para definir esse projeto. A partir daí, o que começa a ser construído no México é algo bastante singular. A educação deixa de estar restrita ao espaço escolar dentro de uma escola clássica e passa a ser pensada como uma ação, tanto social, cultural, territorial e profundamente política. E isso aparece em várias frentes, tá? Em campanhas massivas de alfabetização, em missões culturais percorrendo as regiões rurais, em bibliotecas ambulantes, na formação de professores em serviço e no envolvimento direto da população nesse processo educativo. Inclusive com experiências como o chamado exército infantil, em que crianças que já tinham sido alfabetizadas alfabetizavam os adultos e os seus próprios pais. Ou seja, nós não estamos falando apenas de ampliar o acesso à escola. Estamos falando de deslocar o próprio lugar onde a educação acontece.
aqui existe um ponto fundamental. E talvez seja isso que torne essa experiência tão importante. Isso não é apenas uma política pública de educação, é uma mudança profunda na própria forma de entender o que significa educar. Porque até então, grande parte dos sistemas educacionais latino-americanos estava fortemente influenciada pela logística positivista. Uma lógica que entendia a educação como instrução, transmissão de conteúdos, organização racional do ensino, aplicação de métodos científicos. Então, nesse modelo, a escola funciona quase que como uma máquina, onde tudo precisa ser organizado, medido, classificado, disciplinado. Então, a escola aparece mais como um espaço de controle e normalização, onde os sujeitos são avaliados a partir de parâmetros considerados universais. E assim, ou seja, não se trata apenas de ensinar, trata-se também de produzir determinados tipos de sujeitos. Que pessoas nós queremos criar, né? Educar. Então, o que o Vasconcelos e outros intelectuais começam a propor é um deslocamento muito importante, no qual a educação deixa de ser pensada apenas como uma instrução racional e passa a ser entendida como uma formação integral. E isso não é um mero detalhe pedagógico, é uma ruptura com a própria forma como o conhecimento vinha sendo organizado. Porque naquele momento começa a ganhar força a ideia de que a realidade social latino-americana não pode ser explicada apenas por categorias científicas e racionalistas. A educação, ela já não diz respeito apenas à mente, mas também diz respeito ao corpo, à cultura, à sensibilidade, à experiência, à dimensão simbólica da vida social. E isso muda muita coisa, porque a partir daí a arte passa a ocupar um lugar central. A literatura deixa de ser acessória, a experiência ganha valor pedagógico e a emoção também entra no processo educativo. E aqui aparece um elemento fundamental. A crítica à ideia de que a ciência sozinha ela seria capaz de explicar e organizar a educação. Então, é nesse contexto que surge o muralismo mexicano. Então, artistas começam a ocupar espaços públicos e transformar os muros em narrativas visuais da própria história do país. Mas aqui existe um ponto central. Não se trata apenas de uma arte pública qualquer. Trata-se de uma estratégia educativa, tá? Pensa aqui comigo. Se grande parte da população não sabia ler, como fazer essa população compreender a história, a política e a própria sociedade em que ela estava vivendo? Então, os murais, eles aparecem justamente como uma forma de alfabetização, uma alfabetização visual, uma maneira de ensinar por imagens. Então, nos muros da Secretaria de Educação Pública, artistas como Diego Rivera representavam o trabalho dos camponeses, as práticas culturais, as festas populares e os processos da própria Revolução Mexicana. Ou seja, não era apenas pinturas, era uma forma de construir uma memória coletiva e, ao mesmo tempo, disputar a narrativa sobre quem era o povo mexicano. E isso muda completamente o lugar da arte.
porque ela deixa de ser algo voltado apenas às elites e passa a funcionar também como um instrumento pedagógico, político e principalmente social. Nesse sentido, o muralismo ele não está separado da educação. Ele é parte do próprio projeto educativo e pode nos ajudar a entender uma questão importante na pedagogia latino-americana no modo geral, que a educação nem sempre acontece apenas dentro da sala de aula ou por meio da escrita formal. Muitas vezes ela circula por imagens, territórios, experiências e até mesmo práticas culturais. E isso aparece de formas diferentes em várias experiências latino-americanas ao longo do século XX. Outro ponto importante é a forma como a alfabetização passa a ser pensada nesse primeiro momento. Não existe um método único, padronizado ou rigidamente sistematizado. E isso gera críticas, inclusive posteriormente. Mas também nos revela algo importante sobre essa experiência, sobre aquela experiência, que o processo ele é profundamente voluntarista, ele é coletivo e mobilizador. A alfabetização ela não vai aparecer apenas como técnica, mas como uma prática social, como um encontro entre sujeitos. Mas isso é fundamental, tá? Essa experiência ela está longe de ser homogênea ou até mesmo linear. Desde o início, ela se constrói em meio às disputas sobre qual conhecimento deve ser ensinado, que cultura deve ser valorizada e qual é, afinal, o papel da educação nesse processo de reconstrução social. Por exemplo, existem críticas importantes à ideia de levar apenas aquilo que se entende como alta cultura às populações rurais e indígenas, como se a transformação social dependesse necessariamente da incorporação de um repertório considerado universal, e não também do reconhecimento das próprias culturas locais. Ao mesmo tempo, existiam limites concretos nas próprias campanhas educativas, como a ausência de uma sistematização pedagógica, uma forte dependência do voluntariado, dificuldades em garantir a continuidade dos processos de alfabetização. Ou seja, não se tratava de um projeto pronto e acabado. Tratava-se de uma experiência em constante construção, marcada por avanços, mas também por muitos impasses e talvez até mesmo retrocessos. E essas tensões aparecem também na própria trajetória do José de Vasconcelos, porque ele não era uma figura tão estável assim. Ao longo dos anos, a sua atuação ela acaba sendo atravessada por disputas políticas e rupturas institucionais e períodos de exílio. E depois de deixar a Secretaria de Educação Pública em 1924, ele se afasta do centro das políticas educacionais e passa a construir uma trajetória intelectual e política, como a gente pode dizer, um pouco mais ambígua. Nas décadas seguintes, especialmente a partir dos anos 30, o seu pensamento assume posições cada vez mais controversas, incluindo aproximações explícitas com o fascismo europeu. E isso não pode ser tratado apenas como um mero detalhe biográfico, né? Porque coloca em evidência uma questão difícil, mas fundamental. Como um projeto educativo que em determinado momento se apresentava como popular, emancipador e voltado à transformação social,
pode posteriormente se aproximar de posições autoritárias. Essa não é uma contradição simples de resolver, mas talvez seja justamente isso que torne essa experiência tão importante historicamente. Porque ela nos obriga a pensar a educação não como algo neutro, mas como parte de disputas políticas, culturais e também ideológicas, muito mais amplas. E pode ser por isso que essa experiência continua tão importante, porque ela mostra que a pedagogia latino-americana não nasce como um modelo único. Ela nasce como um campo de intensas disputas. Disputas que não são apenas pedagógicas, mas que são também políticas, culturais e epistemológicas. Porque, no fundo, o que está em jogo aqui não é apenas o como ensinar, mas que tipo de sociedade se pretende construir. E isso ajuda a entender também os caminhos diferentes que começam a surgir na América Latina naquele período. Porque se no Uruguai, com Jesualdo Souza, a gente viu uma crítica à escola tradicional, a partir de experiências locais, aqui no México, a educação aparece como um projeto nacional em reconstrução. Então, um projeto nacional de reconstrução social. E isso abre uma pergunta importante aqui para eu fazer. Até que ponto é possível transformar a educação sem transformar também as estruturas sociais mais amplas? No próximo vídeo, a gente sai daqui do México e nós vamos para a Colômbia. Então, porque se aqui a educação apareceu fortemente ligada a um projeto nacional de Estado, na experiência colombiana surge outra questão. O que acontece quando os próprios professores começam a disputar o sentido da educação? E aí a discussão muda bastante, porque a pergunta já não é apenas como organizar escolas, mas também quem produz o saber pedagógico. Será que o professor, ele é apenas um executor de políticas públicas? Ou ele também pode ser reconhecido como um intelectual, pesquisador e produtor de conhecimentos sobre a própria escola? Talvez essa seja uma das discussões mais urgentes da América Latina até hoje. Eu sou Ana Clara, professora e pesquisadora, e aqui a gente pensa a educação a partir da América Latina. E se esse vídeo te fez pensar, te ajudou, se inscreve aqui no canal e compartilhe com alguém que esteja também nesse processo. Um grande beijo e hasta luego!